Olha só, Grêmio 1, Santos 0, Grêmio com seus desfalques, Odair com seus problemas, com jogadores que estão ainda abaixo fisicamente. E eu vou começar ouvindo o César Cidade Dias. Meneghetti, um grande jogo em Caxias do Sul. Tive a oportunidade de ir a Caxias, vi ao vivo uma baita de uma partida. Uma partida de duas equipes de boa qualidade, mas duas equipes que estão nesse momento enfrentando alguns problemas. O Grêmio tem jogadores aí que não estão jogando, tem uma série de jogadores do banco de reservas que tira as opções do Grêmio. O Grêmio, mesmo assim, fez enfrentamento com o Santos. O Grêmio pressionou no primeiro tempo. O Odair montou uma forma de jogar para contra-atacar. Teve oportunidades, é preciso dizer isso. O Grêmio contou com o brilho do goleiro Adriel ontem nas oportunidades que o Santos teve. Mas valeu o esforço do Grêmio, valeu a força e o coração de um grupo que quer muito vencer. Às vezes, Meneghetti, no futebol, tu ensina a ganhar exatamente com esse espírito. O Grêmio está enfrentando uma série de dificuldades físicas e o Grêmio está vencendo. E o resultado no futebol, ele muitas vezes nos ensina a entender por que os grupos se tornam vencedores. E o grupo do Grêmio ontem deu sinal de que vai ser um grupo vencedor, exatamente pelo esforço de lutar na adversidade. É muito fácil vencer quando tu encaixa, Meneghetti. Eu quero ver tu vencer como o Grêmio venceu ontem, com a dificuldade exposta. Darlan entrou, Tomás Luciano entrou, e o Grêmio mesmo assim venceu o Santos e saiu dando um sorriso para a torcida do Grêmio que precisava muito disso. Eu vou divergir frontalmente da tua opinião, mas antes eu vou ouvir Fabiano Baldassi. O Grêmio ontem venceu na abertura do Brasileiro contra um grande clube, mesmo tendo dificuldades, fez 3 pontos, sem ter o seu coração de qualidade de abertura do meio-campo, que é desfalque do Grêmio neste momento. O Grêmio teve ontem algumas coisas importantes que eu acho que tem que ser frisadas. O Diogo Barbosa fez ontem uma partida que o Reinaldo não fez pelo Grêmio ainda. A partida do Diogo Barbosa ontem, o Reinaldo não fez pelo Grêmio ainda. Como a gente dá pau no Diogo Barbosa sempre, eu acho que essa consideração tem que ser feita. Outra, esse programa aqui no período de férias ocupou longos e longos minutos para discutir se o Grêmio deveria renovar ou não com o Kahneman, pela relação custo-benefício, porque o Kahneman a cada 3 partidas só joga uma, não sei o que, piriri e pororó. O Kahneman ontem em campo calou a boca de qualquer pessoa que tivesse algum tipo de contestação em relação à sua renovação de contrato. O Kahneman continua sendo um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e ontem ele foi fundamental para que o Grêmio tenha vencido a partida. E o Soares não pode mais cobrar pênalti. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Foi um jogo diferente, Meneghetti. Um jogo diferente. Se eu chegasse aqui na sexta-feira, né, não tão bonito como eu estou hoje, mas dissesse para ti, olha... tu tá no programa errado, né? Eu acho que nós somos adequados para o momento, né? Eu acho que tá no nunca programa sabe o errado. que vai acontecer. Tu tá no Donos da Bola de 2007, mais ou menos. Pode ser, pode ser. É verdade, é por aí. Mas a gente usa a armadura que é preciso. Por falar em armadura, pelo menos o blazer não tem ombreira. Naquela época a gente usava blazer, Era uma exigência com, do Ribeiro. com ombreira. Né? Era uma exigência. Se eu dissesse para ti assim, olha, é jogo para Diogo Barbosa, apesar do Luiz Soares. Isso aí internado aqui, né? Isso aí levava um pau que daí tu levou aí, entendeu? Sim. E isso aí é sequelado, né? Então assim, ó, um jogo diferente. Quando o Diogo Barbosa é um dos craques do jogo e o Luiz Soares não tem um dia feliz, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E ainda assim o Grêmio superou esse porque isso aí eu posso falar de vários detalhes, né? Mas isso aí para mim é um exemplo da dificuldade do Grêmio ontem. E o Grêmio superou mais uma vez os seus obstáculos e isso talvez seja uma marca desse grupo, que aí eu acho que é sublinhado pelo César. Ontem, o quarteto final do Grêmio, que deveria ser o estabelecer a criatividade desse jeito de jogar no time, ele não foi bem. Não foi só o Luiz Soares que não estava num dia ok. O Cristaldo foi o vagalume, o Vina não foi a Caxias do Sul. Né? E o Zinho, né, com as limitações de um jovem que ainda está tentando se afirmar. O Grêmio se sustentou ontem pelo seu sistema defensivo, que foi todo ok. Né? O Vila Sante, quando teve campo, também. O Bitelo alternou bons e maus momentos, e eu tenho que dar a vírgula porque ele estava numa posição diferente. Tu achou que ele alternou bons e maus momentos? Alternou bons e maus momentos. Então, assim, o Grêmio se superou no jogo dificílimo. E outra, tá?
assim, ó, o Odair olhou para o banco e tirou da cartola o Soteldo e o Ângelo. O Renato olhou para o banco e tirou o Galdino e o Darlan. É óbvio que é um grande obstáculo. É óbvio que está diferente. Ah? E ainda assim o Grêmio ganhou. Sabe? Então, baita vitória. Foi um machado a vitória do Grêmio lá em Caxias do Sul. Muito bem. Eu não estou nas melhores condições físicas, mas eu divirjo. Vocês estão perguntando na live aí, isso aqui estão vendo como é que está o tempo em Porto Alegre? É uma questão de umidade. Uma idade avançada. Isso aí, é uma bursite, tá? Então, doença de velho. O Baldassi está tentando transformar a atuação do Diogo Barbosa no melhor Marcelo do Real Madrid e não foi isso. Diogo Barbosa foi melhor que ele, Diogo Barbosa. Melhor que o Reinaldo, do que o Reinaldo que a gente viu no Grêmio até agora, somos capazes de concordar. O Ribeiro Neto criticando o Bitelo, que na minha opinião está entre os poucos jogadores que acabaram se salvando ontem, jogando inclusive como mais recuado como segundo volante. Pela esquerda no primeiro tempo, depois ele inverteu com o Darlan. Mas o ponto mais importante, a minha maior divergência, é com o César. Ainda que eu concorde nele, numa tese que é prima do que eu defendo. O Grêmio ganha jogando mal, isso é saudável e positivo. O César disse isso de forma mais rebuscada, eu simplifico. O Grêmio joga mal e ganha, sim. Esta é a minha principal divergência com o César. O Grêmio jogou mal ontem. Depois que o Soares errou o pênalti, 8 minutos, até a expulsão do Soteldo, o Santos teve um avassalador domínio, inclusive constrangedor para o time do Renato, e vocês sabem o quanto eu tenho elogiado o Renato, a direção pelas contratações, mas ontem eu não gostei do Grêmio. O Grêmio foi dominado pelo Santos. O Santos chegou aos 26 minutos do segundo tempo a ter 62% de posse de bola. Infrutífera. Infrutífera porque não transformou em gol, só faltou isso. Então o resultado do Grêmio foi excelente, muito acima do desempenho. César, um pouquinho mais de ti. Eu tenho uma ideia e é uma linha de discordância total aqui, porque a gente tem, a única coisa que eu concordo com vocês é que realmente o sistema defensivo do Grêmio ontem, sobretudo o Bruno Alves até, para mim o Bruno Alves foi o melhor de todos ontem. Inclusive foi muito difícil para cabecear na área do Grêmio, né? Se batesse tiro de meta o João Paulo dos Santos, o jogador do Santos ia cabecear na área. Todo mundo cabeceou. No primeiro tempo. São três bolas no primeiro tempo. Só as bolas no primeiro tempo. O problema é que o Renato tem que corrigir urgente. Cabecear na área do Grêmio. Só que ontem... Não precisa ter ingresso para cabecear na área do Grêmio. É só chegar ali Foram que nem uma porteira aberta. Três ontem. Uma em cima do Kahneman e duas em cima do Diogo Barbosa. Agora, o Grêmio, Meneghetti, ontem, ele tinha que competir. Porque quando tu vai pro banco de reservas no intervalo, que tu tem um cara com um olho inchado lá que deu uma cabeçada no Kahneman, que tu tem o outro que sentiu lesão muscular ou desconforto, sei eu qual é o nome que eles vão dar para aquilo. E aí, tu vai, daqui a pouco tu olha, tu tem o Tomás Luciano, tu tem o Darlan, tu tem o Bitelo jogando por ele por mais uns 4. Tu tem, como muito bem disse o Ribeiro, um jogador que é muito bom jogador, mas que não joga 90, que é o Vina. E aí eu queria salientar, eu sei que vai surgir dentro de alguns minutos a crítica em relação ao Soares. O Soares é a base desse time, é a estrutura desse time. O nível de competição deste time passa exatamente pelo nível de competição do Soares. É que assim, ó, ontem, eu vou dar essa vírgula, tá? Eu não tiro que o Soares não esteve bem, isso aí é fato, né? Mas ontem ele teve um prejuízo, tá? Porque o sem a bola, que o Soares também joga muito, ele não aconteceu muito pela ausência criativa do Cristaldo e do Vina, então, que o Vina jogou muito pouco. Não jogou. O Vina jogou muito pouco. E o Cristaldo estava vagalume, né? Como já aconteceu em alguns momentos lá na Argentina. O vagalume, ontem ele não estava ok, tá? E aí, sem Carbajo, sem PP, sabe, tu acaba perdendo a mecânica. Não, né? e a figura do extrema contribuía sem a bola. Então o Soares ficou um pouco isolado. E aí, mas como o dia não era ok, quando ele teve que finalizar. Existe uma mudança tática, e aí dentro do que o Ribeiro está falando, e acho que ele tem razão, existe uma figura tática ontem que muda, o time muda, é incrível isso, que é a figura do extrema. A figura do extrema, que ontem foi o Zinho, e eu não estou falando se é bom ou ruim, a figura dele faz o time procurar ele. Entorta o time. O time se volta para o lado esquerdo e procura a figura do extrema, que é o cara da vitória pessoal, que é o cara do drible e tal. Isso faz com que os jogadores diminuam. Se tu pegar o gol, sabe quando é que é o gol, a jogada do gol?
A jogada do gol é o Soares saindo da área e o extrema não tá ali. É o Diogo Tanto Barbosa é que o que Soares vem e joga pro Diogo Barbosa no fundo. O extrema não tá ali. E aí sai o gol. Outra coisa, gente, o melhor jogador do Grêmio em 2023 é Bitelo. O Bitelo não estava no seu lugar ontem. Isso é absolutamente determinante para o prejuízo de toda a mecânica do meio-campo do Grêmio. Bitelo foi colocado numa segunda função. Talvez o Renato nem devesse fazer isso. Talvez ele devesse começar, eu sei que o Lucas Silva está machucado e que não tem o PP, mas talvez ele pudesse fazer algo diferente para não tirar o Bitelo do lugar dele. Para mim, o principal motivo de o Grêmio ter tido dificuldade ontem com o Cristaldo, com o Vina e com a sua mecânica de chegada que tem sido tão boa nessa temporada, é o Bitelo não estar no lugar dele. O Bitelo é uma espécie de avalista de tudo que acontece por ali. E eu quero reforçar essa tese do Baldasso, que o Bitelo já era o melhor jogador do Grêmio no ano passado na Série B, foi o Roger que o lançou, depois ele teve um momento de ostracismo e depois foi recuperando o seu bom futebol. E ontem ele estava mais recuado como volante. E o Grêmio tem que pensar muito bem, o Grêmio vai ser assediado aí certamente, porque esse jogador se valoriza rodada após rodada, agora já não é mais Campeonatinho Gaúcho, é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele vai aparecer. E jogando o futebol que ele está jogando, que ele marca, que ele chega, que ele tem o arremate, que ele tem a jogada combinação, ele é um jogador moderno e pronto para jogar na Europa. E eu entendo o dilema do Grêmio, um jogador que tem 23 anos, feito em janeiro, né? O momento de venda é agora. Agora, o Baldasso usou uma outra expressão, eu defino que ele é o motor desse time do Renato. Quando o Grêmio vender o Bitelo, porque tem o PP, porque tem o cara baixo, mas tanta movimentação e fazer tanto a bola girar, ninguém faz como o Bitelo. Meneghetti ontem, eu discordo um pouco só dele ter jogado recuado, ele jogou por ele pelo Vina ontem. O Vina tem 3 momentos no primeiro tempo que ele erra a jogada individual na direita, que ele está jogando aberto pela direita, porque ele está mais fixo lá, e ele erra a jogada. E ele dá um contra-ataque. E o Bitelo começa o jogo, o Meneghetti, jogando como volante pela esquerda. Isso. Só que ele joga como volante pela esquerda, assim, né? Cara, ele não para um minuto de andar. E ele vai, Baldasso, ele dá um pique de 60 metros e vai tirar o contra-ataque dos caras lá na ponta lá na lateral direita. E ele faz isso, assim, com naturalidade. É dele aquilo ali. Então, o Bitelo é jogador de ponta. Ele vai ser jogador de ponta. Vai ser jogador, pode apostar que amanhã ou depois esse jogador está na seleção brasileira. Não, tudo bem, mas ele tem 23 anos já, tá? Ele não tem 19 nem 20, tá? Então, eu entendo o dilema do Grêmio. Tem que vender, porque daqui a pouco ele vai ter 25, 26, vai virar um Luan, um Ferreira, que não é o grande momento de venda para um gigante da Europa, ou também se vender, desqualifica o time.